Depois do sucesso de Eu Sou Frank, a Nickelodeon achou que seria uma boa ideia exibir uma nova novela da mesma criadora, Heidi, Bem-vinda à Casa, mas que não era da Nick. A realidade é que essa ideia deu completamente errada. Heidi estava fadada ao fracasso desde o seu anúncio lá em 2016. E esse projeto tinha por trás uma ambição que só piorava mais as coisas. Porque Heidi tem uma segunda temporada gravada desde 2018 e que nunca foi exibida propriamente dita. E também tem um filme gravado e pronto que não foi lançado em lugar nenhum. Hoje vai ser um dia muito especial. Oi pessoa, tudo bem com você? Eu sou o Léo Bose do canal Filmologia e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o porquê que Heidi, Bem-vinda à Casa deu completamente errada. Só deixando bem claro aqui no começo do vídeo que eu tô trazendo fatos técnicos sobre a produção de Heidi, Bem-vinda à Casa. E também o modelo que ela seguiu e como essa diferenciação em relação às outras novelas fez com que ela fracassasse. E no meio da análise eu vou abrir espaço pra dar a minha opinião, porque eu acho que não tem como eu ser imparcial em um vídeo como esse. Pra você que não conhece, Heidi, Bem-vinda à Casa é uma telenovela baseada em um livro de 1880 chamado Heidi, da escritora Johanna Spyri. Eu provavelmente pronunciei errado, mas esse é o nome dela. A história original do livro é sobre uma menina órfã chamada Heidi, que vai morar com a sua tia. Até que a tia da Heidi recebe uma proposta de trabalho bem longe, então ela manda a Heidi morar com o avô dela nos Alpes suíços. Esse avô era bem frio e pouco carinhoso quando a Heidi chegou lá, mas com o passar do tempo ela conseguiu trazer mais luz, trazer mais amor para a vida do avô dela. E ela também faz amizade com um dos meninos que mora nos Alpes, o Peter. Tempos depois, a tia da Heidi voltou e dessa vez ela quer levar a Heidi para a cidade junto com ela. Isso para oferecer uma condição de vida melhor para Heidi. E coincidentemente, o Sr. Sesseman, um cara muito rico, precisa de uma amiga para a filha dele, a Clara, que sofreu um acidente um tempo atrás, então ela fica na cadeira de rodas. Esse acidente deixou alguns traumas na Clara e digamos que ela não seja lá muito alegre. A tia da Heidi mexe uns pauzinhos aí para ela ir morar com a Clara e virar amiga dela. E além da família Sesseman poder oferecer uma qualidade de vida melhor pra Heidi, a Heidi também tá lá pra tentar deixar a vida da Clara um pouco mais alegre. Eu não li o livro, mas esse aqui é o básico do básico da história original de Heidi. E me falaram que no final, a Heidi consegue fazer a Clara voltar a andar com o poder do amor. Qualquer coisa assim, sabe? Gente, eu acabei de parar pra pensar uma coisa. Heidi, a pronúncia Heidi é só da novela Heidi, Bem-vinda à Casa, porque na verdade, originalmente se fala Heidi, não Heidi. Ou seja, falei errado o resumo inteiro. Esse livro que eu falei é de 1880, então tem quase 200 anos. Foi tempo suficiente para o livro virar um clássico com o passar dos anos, tanto é que já ganhou várias adaptações para TV e para o cinema. Pelo que eu observo, aqui no Brasil esse livro não é tão famoso assim. Talvez a obra seja conhecida pelo nome, mas eu não vejo muita gente falando de algum filme ou alguma série que foi inspirada no livro. E uma dessas adaptações do livro pra TV é Heidi, Bem-vinda à Casa. Em 2015, Heidi, Bem-vinda à Casa dava seus primeiros passos em forma de uma demo, um episódio piloto. E aí, em 2016, ela é anunciada oficialmente, ela entra em pré-produção em 2016. Ela foi anunciada como uma coprodução entre a Mundo TV e a Aliança Produções. E um detalhe muito importante sobre a produção de Heidi que tem que ficar esclarecido desde já. A Nickelodeon nunca esteve envolvida com a produção, ela não teve um pingo de participação. E Heidi, Bem-vinda à Casa foi anunciada como uma adaptação moderna e original do livro de 1880. Quem desenvolveu essa adaptação e também trabalhou como showrunner na primeira temporada de Heidi é a Marcela Citério, que é uma das donas da Aliança Produções, junto com o Javier Francia, que é o seu marido. E talvez você conheça alguns dos sucessos que ela já escreveu, como Tica Vampiro e Eu Sou Frank. Na época do anúncio, Heidi, Bem-vinda à Casa era descrita como uma série feita para toda a família e com foco no público infantil e juvenil. E claro, ia misturar música, comédia e uma estética colorida que proporciona um universo cheio de magia.
Essas são as palavras do anúncio. Ainda em 2016, no mesmo ano que eles fizeram esse anúncio, Heidi Bem-vinda à Casa começou a ser gravada e também foi anunciado que ela estrearia na Nickelodeon. E eu acho importante de ressaltar que nesse mesmo ano de 2016, especificamente na época que Heidi começou a ser gravada, lá no final de 2016, Eu Sou Frank estava quase terminando de ser exibida na Nickelodeon. E lembrando que Eu Sou Frank também é uma novela da Marcela Citério, que escreveu Heidi Bem-vinda à Casa. Isso é uma coincidência que eu considero bastante relevante. E eu acho que o sucesso de Eu Sou Frank foi muito decisivo para Nickelodeon querer exibir Heidi Bem-vinda à Casa, mesmo não tendo nenhum envolvimento na produção. Eu acho que tanto os executivos da Nickelodeon como o pessoal que estava produzindo Heidi Bem-vinda à Casa esperava que ela tivesse o mesmo sucesso de Eu Sou Frank, já que as duas são da mesma criadora. Você duvida? Então tá bom, escuta isso aqui. No comecinho de 2017, Heidi Bem-vinda à Casa tinha sido renovada para sua segunda e terceira temporada. Antes da estreia da primeira. Coragem, né? Tem gente que tem coragem. Eu acho que essa renovação aconteceu tipo em fevereiro e a estreia foi em março. Chegando perto da estreia, as promos que começavam a passar na Nickelodeon falavam na narração de fundo da mesma criadora de Eu Sou Frank, pra tentar chamar a atenção do público, porque afinal, Eu Sou Frank foi um fucking sucesso. Tava todo mundo botando tanta expectativa nesse projeto que a Maria Gabriela de Faria, a atriz que interpreta a Frank, ela chegou no Instagram dela perto da estreia e parabenizou a Chiara Francia, a atriz que faz a Heidi, dizendo que ela tava começando uma nova jornada e que ia fazer muito sucesso na vida dela, que a vida dela ia mudar, essas coisas. Porque realmente foi isso que aconteceu com a Maria Gabriela. Quando ela estreou na Nickelodeon, Isa, TKM, Ingratin, Eu Sou Frank, a vida dela realmente mudou. Novas portas, novas oportunidades foram abertas pra ela. E a Maria Gabriela estrelou muitos êxitos. E esperava-se de muitos lados aí que Heidi Bem-vinda à Casa fosse um êxito tal como as outras novelas anteriores foram. De novo, eu acredito que o sucesso de Eu Sou Frank tenha influenciado a renovação precoce de Heidi Bem-vinda à Casa, além de ter gerado toda essa expectativa entre os produtores, os executivos da Nickelodeon. Você acha que as coisas podem piorar? Eu te garanto que podem. E lá vamos nós! Ainda em 2017, na época que Heidi estava sendo exibida na televisão, eles resolvem transformar Heidi Bem-vinda à Casa em uma versão teatral. Sem envolvimento da Nickelodeon, de novo, foi meio que um show. Só que era um show bem numa pegada de evento de escola, sabe? De festa junina que você vai lá e dança. Um negócio meio assim, sabe? Bem fundo de quintal. Como eu disse, Heidi foi renovada para a segunda temporada e a terceira, antes mesmo da estreia da segunda. E ainda em 2017, começa a produção da segunda temporada. Segunda temporada essa que foi anunciada como uma das principais novidades da Nickelodeon no canal em 2018. Essa segunda temporada se chamaria Heidi Bem-vinda ao Show e não mais Heidi Bem-vinda à Casa. E sinceramente, essa continuação não faz sentido pra mim, porque no final da primeira temporada, a última coisa que aparecia na tela era a Heidi correndo pelo campo e um texto escrito: fim. Tipo, fim, acabou a história, literalmente, não tinha mais nada pra contar. Enfim, chegamos em 2018, o ano em que eles anunciam um filme de Heidi Bem-vinda à Casa. De novo, sem envolvimento da Nick. E a história desse filme seria anterior à história da primeira temporada. Agora, voltando a falar da segunda temporada. Ainda em 2018, a segunda temporada estreou na televisão, mas não foi na Nick. Apesar da primeira temporada ter sido exibida na Nick, apesar do vídeo de novidades da Nickelodeon pra 2018 ter Heidi Bem-vinda ao Show, a segunda temporada não passou na Nick. Passou na Equador TV, que, obviamente, pelo nome, é um canal de televisão do Equador. E essa segunda temporada passou só na televisão do Equador, não passou na televisão de mais nenhum país da América Latina. E aí você me pergunta: por que a Nickelodeon não passou a segunda temporada? Gente, não sei se vocês perceberam, não sei como que eu vou contar isso pra vocês sem magoar, mas Heidi foi um fracasso na Nick. O que eu vou falar agora não é a melhor métrica, mas como a Nickelodeon não libera audiência, é o que a gente tem. Heidi é uma novela musical, tem várias músicas e essas músicas foram postadas no canal do YouTube da Nickelodeon na época que a série passava no canal. Aí você pega o número de visualizações que as músicas de Heidi têm e compara com outros sucessos da Nickelodeon, como por exemplo Eu Sou Frank, Clube 57, Caris Mashup. São séries musicais que fizeram muito sucesso e se você comparar esses
esses números, tem música de Heidi que não chega nem a 1 milhão de visualizações. Enquanto as outras séries que eu falei, todas as músicas, todos os vídeos musicais têm mais de 1 milhão de visualizações. Isso ainda não te convenceu de que Heidi foi um fracasso? Então tá bom. Se não foi um fracasso, por que a Nickelodeon não exibiu a segunda temporada? Porque ela não teve um bom desempenho, gente. É só somar 2 mais 2, isso tá na cara. A Nick nunca fez questão de reprisar a primeira temporada de Heidi Bem-vinda à Casa, e ela não teve nenhum envolvimento na produção da segunda temporada, então ela não vai sair perdendo. Sendo assim, Heidi Bem-vinda à Casa tinha perdido a sua principal janela de exibição, mas obviamente ela foi atrás de outros canais, e em 2019, Heidi Bem-vinda à Casa foi exibida no Disney Channel da Espanha. Eu vou ficar devendo informação se a Disney passou só a primeira temporada ou a segunda também, mas eu acho que ela parou a exibição. E vocês acham que a Disney foi a última parada de Heidi? Não! Além do Equador TV e do Disney Channel da Espanha, Heidi também foi distribuída para Netflix e para Amazon Prime. Aí você deve estar pensando que se foi para Netflix é porque fez sucesso. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Não se ilude. Heidi Bem-vinda à Casa foi vendida para esses streamings a preço de banana. A primeira temporada entrou na Netflix da América Latina inteira, incluindo aqui no Brasil, mas na Netflix tem só a primeira temporada, enquanto na Amazon Prime tem apenas a segunda temporada, que nunca foi exibida em outro canal, a não ser no Equador TV, que é só do Equador, que é o único país. Mas a segunda temporada tá na América Latina, com exceção do Brasil. Tá só na América Latina dos países que falam espanhol e na Espanha. Não, mas peraí. E o filme? Foi gravado, tá pronto, mas nunca passou em lugar nenhum. Não foi pro cinema, não foi pra TV, não foi pra streaming. E o filme tá pronto, tipo, desde 2019. E como eu tinha falado pra vocês, antes da estreia da primeira temporada, Heidi tava renovada já pra segunda e pra terceira temporada. Então, o que é que aconteceu com a terceira temporada? Obviamente, ela não aconteceu. Acho que é o mais sensato a se fazer, depois de tantas decisões irracionais que já foram tomadas em relação a essa série, simplesmente porque Heidi não tem uma janela de exibição fixa. Então pra que vai fazer uma terceira temporada se você não tem onde passar nem as outras? E não, antes que alguém venha falar, não é por causa da pandemia. Realmente a terceira temporada não aconteceu porque a série não tem uma janela de exibição fixa. Então tá, gente, agora vamos conversar sobre por que Heidi fracassou. Bom, eu vou citar 2 problemas do ponto de vista estratégico e técnico que não é necessariamente a minha opinião sobre a série, mas sim sobre o que foi tomado em relação a ela. O primeiro motivo é a adaptação. Gente, a obra Heidi, de 1880, é um livro de menos de 200 páginas e quiseram adaptar para uma novela de fucking 60 episódios de 45 minutos com mais de uma temporada. Não precisa ser nenhum profissional da televisão para saber que um livro de menos de 200 páginas não vai dar certo como uma telenovela. De um modo bem raso, quais personagens, pelo menos os principais, que a gente tem no livro? A Heidi, a tia, o avô, o Peter, a Rottermeier, o Sesseman e a Clara. E para fazer Heidi Bem-vinda à Casa, eles triplicaram esse número de personagens. Ou quadruplicaram, eu não sei, gente. Eles colocaram uma cacetada de personagem. E a necessidade de criar tanto personagem surgiu porque o arco da Heidi com a Clara de mudar da montanha pra cidade não se sustenta sozinho. Por isso que o livro não funciona para ser uma telenovela. Se você tem a necessidade de criar outros arcos, outros núcleos na história que não sejam sobre a Heidi, você já destruiu mais da metade da essência do livro. E são arcos, são histórias e personagens que não têm absolutamente nada a ver com a história da Heidi. Quando Heidi Bem-vinda à Casa foi anunciada, era muito destacado nas notícias que seria uma adaptação moderna. O que tem de moderno? Eles colocam uns telefones, umas televisões ali, mas de que adianta isso se a premissa da série não é atualizada? A história do livro não é uma história moderna, é uma história de quase 200 anos atrás. A Clara, em Heidi Bem-vinda à Casa, ela não tá na cadeira de rodas. O trauma dela é totalmente diferente. A mãe dela sumiu de casa, fugiu, não sei o que aconteceu, não lembro também, eu assisti só 30 episódios e parei. A mãe saiu de casa, ela se rebelou e quis ficar em casa. E aí, no primeiro episódio, o pai da Clara fala que um médico foi ver ela e acha que o que ela precisa
é de um amigo. Como você quer chamar isso de moderno se um médico não recomenda uma terapia pra essa menina, gente? Uma psicóloga, sabe? Terapia faz bem, façam terapia, caramba! Eu que vou precisar de terapia depois desse vídeo. No livro, a Clara tava na cadeira de rodas, de certa forma, por um trauma psicológico. É ok, porque naquela época que o livro foi escrito, terapia não era estimulada, não era incentivada como é hoje, mas cara, que médico que fala que uma menina que tá trancada em casa há 10 anos precisa de uma amiga e não de terapia? Segundo motivo do ponto de vista estratégico que fez Reid fracassar. Apesar de no anúncio Reid Bem-vindo à Casa ser descrita como uma série pra família, pras crianças, pros adolescentes, a pegada da série é obviamente muito infantil. A estética, as cores, as alegorias dos personagens, das músicas, dos clipes, a caricatura dos personagens, né? Os personagens são muito caricatos. Isso é um estilo muito infantil. Não tem como você dizer que isso aqui é pra toda a família assistir, pros adolescentes assistirem. Pra criança de 4 a 8 anos, no máximo 12, é ok. Só que aí você vai ver o horário que Reid passou. Às 7 horas da noite. Horário nobre. Horário nobre é o horário que tá todo mundo assistindo televisão. Não só criança, não só adolescente. Tá todo mundo vendo televisão nesse horário. Então eu te pergunto, você acha que alguma pessoa, além das crianças, vão ter interesse de assistir Reid Bem-vindo à Casa às 7 horas da noite? Dificilmente. Tem pessoas que gostam, mas é raro. E já que nenhuma outra novela da Nick tinha um estilo tão infantil quanto Reid Bem-vindo à Casa, ela ficou meio perdida aí no bonde. Então eu acho que a audiência de Reid Bem-vindo à Casa teria se saído muito melhor se passasse no Nick Jr. Pensando do ponto de vista estratégico e técnico, eu acho que esses foram os dois motivos que propiciaram Reid ao fracasso. Então agora, quais são os motivos que fazem eu não gostar de Reid? Particularmente eu acho Reid Bem-vindo à Casa a pior novela que eu já assisti na minha vida. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera, ela é jovem, ela é, sabe? Ah, se fuder, sabe? Chata paca. Começando pelo elenco, eu acho o elenco bem fraco. Eles não são nada carismáticos pra mim, os personagens são muito caricatos. Eu acho que isso acaba deixando tudo bastante artificial. Aí eu fico pensando se isso é um problema de elenco mesmo, se os atores não trabalham bem, ou se é um problema de direção de elenco. Porque Reid é uma novela que tem esse estilo mais escrachado mesmo. Independente disso, ninguém daquele elenco canta. Quer dizer, cantar canta. Agora, cantar bem é outra história. Porque assim, na maioria das músicas, se você tem um ouvido bom, você consegue ouvir o autotune lascando. Reid tem um orçamento muito baixo, e isso com certeza não ajuda, porque a série tem muitos efeitos e muitos clipes, e são muito mal feitos. Cara, se você não tem orçamento pra fazer um videoclipe decente, por que você vai fazer? Não faça! Usa orçamento pra fazer outra coisa. Os cenários são muito falsos, porque eles são baratos. E eu, sinceramente, não sei identificar de que gênero Reid é. Porque, olha, tem comédia nisso, tem romance, tem drama, tem fantasia, tem magia. A série não é de magia, mas tem magia no meio. Tem musical, tem de tudo. Eu não sei definir um gênero específico pra essa série. E assim, eu falei que tem magia, mas a série não reconhece isso como magia. Tipo, o coelho da Reid muda de cor. E eles tratam isso com naturalidade. A Reid tem visões com um coelho gigante. Um cara vestido de coelho gigante. Fora que eu acho a estética dessa série horrorosa. Cara, de novo, era pra ser moderno, só que as roupas não são modernas. Eles tentam misturar um estilo de roupa de 200 anos atrás com um estilo mais atual. Se eles queriam dar a sensação de modernidade, não deu certo, porque eu acho que eu tô numa realidade paralela, de tão estranho que é a estética de Reid. Resumo da história. Reid, apesar de estar em alguns streamings, não tem uma janela fixa de exibição, então ela pode sair da Amazon e da Netflix a qualquer momento e ficar sem um distribuidor. Basicamente é isso. Se você gostou do vídeo, das informações e das curiosidades que eu trouxe, deixa um gostei aqui embaixo e também se inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos. E é isso, gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.